Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui do Podcai. Você que está aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas. Eu tô com meu parceiraço Fabiano Fernandes. Pessoal, boa noite. Estou um pouco sumido, né? Mas voltando a esse episódio, estamos juntos aqui, que nós temos algo muito importante a falar. É um assunto que nos traz aqui muita alegria e temos novidades pro pessoal da Zona Sul. É isso aí. Bom, ainda falando sobre benefícios do networking profissional, né, nós fizemos alguns programas com membros que participam da Redcai, dos grupos da Redcai, falando exatamente quais são os benefícios de participar dos grupos e qual que é a importância que eles têm encontrado no networking profissional. Se você não viu os vídeos, acesse a nossa biblioteca aqui, né, tem vários vídeos e temas importantíssimos que com certeza vai fazer muito sentido para a sua empresa. E ainda falando em benefício, hoje nós vamos falar de uma parceria, né? É isso. Que não deixa de ser um benefício também, com um foco mais nos empresários e empreendedores da região da Zona Sul de São Paulo. Nós estamos aqui com o Silvio Ramos. Seja bem-vindo, Silvio. O Silvio é proprietário do grupo Segue Life e é associado da ESUL também aí há mais de 10 anos e atual presidente da diretoria executiva da ESUL, certo? Bem-vindo, Silvio. Obrigado. Não Calil. vou errar seu nome. Que bom. Silvio Celso está muito distante. Faz parte. Obrigado, Calil, pelo convite. Obrigado, Fabiano, parceiro da ISU já há algum tempo. É isso aí. Gosto muito desse modelo de comunicação, parecido com um boteco, né? Aquela coisa, boteco, que raramente a gente tem a possibilidade de ir, mas a gente gosta. Só faltou um álcool. É água, gente. Aqui dentro da caneca é água, viu? Vamos nos comportar até o final. Ô Silvio, como é que foi, pra gente começar aqui a nossa conversa, como é que foi esse processo para você assumir a presidência executiva? Qual que é a gestão agora? É 23 a 25. 23 a 25. É. Como é que surgiu isso aí? Você já queria ser presidente? Você foi convidado? Conta pra gente como é que foi. Cara, eu não queria, que eu estava num momento bem frenético, 5 empresas para cuidar, disso você não sabe, né? E mais o Rotary, que a gente também, eu faço parte do Rotary há alguns anos, e estava na presidência do Rotary até junho agora. E aí, por insistência de alguns amigos associados, vai, Silvio, vai o momento, pô, a gente precisa de você, vai lá, você está pronto para assumir a presidência. E aí fui. Uau. Fui, mas a gente conta com muita gente, né, que ajuda, então tem uma galera Mas que qual ajuda. que é o processo para se tornar presidente? É você ser indicado, Ah, tá. é indicado e tem uma eleição, né? Legal. E Ou aí, seja, se você passou por uma eleição é porque também você tem a aprovação de sim, quem te elegeu ali, né? Sim, tem uma eleição e aí... Mas Esse é o normalmente, processo. quando a gente tá mais atarefado é que as oportunidades surgem, né? Exatamente, Então, não eu tem acredito. como. Você... Deus não dá o fardo para quem não consegue carregar, né? Eu também penso assim, eu acho que é uma oportunidade. E isso que você falou agora há pouco é importantíssimo, né? Assumir uma presidência, você não tá sozinho, né? Sim, Tem um sim. corpo... Tem um time por trás, né? Exatamente, que te apoia, te auxilia. E o que é legal, né, Silvio? Você trouxe uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre digo isso, né? Algumas missões, elas são dadas pra gente porque nós temos que devolver também para os demais o nosso conhecimento, né? Assim, se lá atrás a associação nos ajudou de alguma forma, agora é hora da gente também ajudá-la a continuar a prosperar, continuar em novos caminhos, inovação, né? Sim. Então, eu sempre digo isso quando eu falo do network, né? Eu falo que o network, para mim, qual foi o objetivo de nós trazermos, nós fundarmos a Redcai? É de devolver às outras pessoas aquilo que eu consegui através do network. Foi tão bom para mim que eu preciso ajudar outras pessoas a terem a mesma experiência, né? Se eu pegar só para mim e não passar para frente, não fazer... Proliferar, né? Que outras de alguma pessoas maneira. conheçam isso, eu vou estar sendo muito egoísta. É. Então a gente precisa ceder um pouco do nosso tempinho, levar isso, levando para a associação, né? Trazer um pouco aí do nosso trabalho para que ela possa crescer ainda mais. Você se assumiu a presidência agora, Em né? março. Março. 3 de março. Aí vai esse até ano. março de 2025. Isso, E você também é proprietário do grupo Segue Life. exatamente. As demais empresas que você comentou agora estão agrupadas no Segue Life ou não? São Não, outras empresas não. também? Pra Quais você são ter os ideia, seus? tem até centro automotivo nesse... Uau! Então, estou na área automotiva também. Então, tem 2 empresas na área de segurança, Tá. 2 na área de serviços, que inclui serviços veterinários, serviço de construção civil e mais o centro automotivo. Bom, então
para você que tem uma empresa e fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer networking, né? Já vai se espelhando aqui no Silvio, porque 5 empresas, mais presidência da ESU, essa desculpa já está derrubada aqui, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. A ESU tem mais de 30 anos hoje, né? Número 33 anos. O que de fato, né, faz a ESU? Assim, como é que a gente pode entender qual que é a atuação dela no mercado e como é que ela surgiu, né? Como é que nasce a ESU? A ESU surgiu há 33 anos por um grupo de amigos que quis fazer o que a gente faz hoje, que faz o Fabiano. Temos que juntar pessoas para fazer negócio entre a gente, porque isso fortalece. E assim surgiu a ESU, com esse objetivo de criar grupo de network que fomentasse negócio entre eles. Tá. Isso vem ao longo desses 33 anos, né? E alguns momentos muito ruins, outros melhores. E agora a gente tem um formato que funciona, né? De AISU como associação, que traz benefícios, que gera negócio entre os associados. E agora com a ideia de trazer novas ferramentas, de inovar dentro de processos de marketing mesmo, né? De network. E fazer a ESU crescer sem fronteiras, que inclusive é o nosso lema, a ESU sem fronteiras. Sim. Sair um pouco de lá da região e ir para... Ô Silvio, você participa como associado lá há 10 anos. Há 10 anos. Aí, quando você fala isso, né, do que em momentos bons, momentos ruins, né, tudo tem o altos e baixos aí da vida. O que você identifica como um momento ruim? Por que você acha que, de repente, na sua visão de 10 anos, né, o que levou a vocês, né, a ESU estar num momento ruim e ora num momento bom, contextualmente falando? Olha, quem está no comando faz muita diferença, né? Quem está liderando ali faz muita diferença, porque você tem que fazer acontecer, né? E não deixar sair do objetivo principal, que é fazer network e que as pessoas façam negócio realmente entre elas. E em algum momento a ESU se perdeu por conta de todas essas questões, né? Tá. E hoje a ESU é uma associação que realmente tem essa facilidade de influenciar no poder público, de trazer, atender às demandas da região para os associados, né? Mas que também, ao mesmo tempo, ela não há interferência de nenhum grupo político dentro da ESU. Então, ela tem um relacionamento, mas ela não está ligada diretamente a uma política. Não está ligada. Então, isso deixou a ESU muito independente e hoje a gente só cresce. Legal. Não, sabe por que eu estou perguntando isso, do alto e baixo? Porque eu acho que o alto e baixo faz parte da nossa vida e das nossas empresas. Sim. Né? E eu acho que para quem nos assiste, é importante saber disso. Né? Tem um momento que está tudo muito legal, aí começa a dar uma caída. E eu fiz essa pergunta até para a gente tentar entender sobre o seu ponto de vista. Como é que eu identifico isso, né? Porque, por exemplo, muita gente na pandemia agora viveu um momento baixo, né? Ou, sei lá, o mercado não está funcionando. E eu acho que a grande ideia é a gente, enquanto empresário, buscar os gaps ali, né? Tipo, o que estava dando certo e eu deixei de fazer, né? O que estava funcionando muito bem, que não está sendo feito mais. Essa é uma observação diária que a gente tem que fazer nos nossos negócios, né? Sim. O Fabiano tem aí a Bravo com 21 anos. Ou seja, 21 anos não são 21 anos de momentos altos. Às vezes as empresas têm mais momentos baixos, né? Sim, do que momentos altos. Sim. O que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Então, quando eu perguntei para você, era até para ver o teu ponto de vista nesse sentido, né? Porque às vezes a política acaba tendo interferência. A associação tem essa facilidade, né? Uma associação ter interferência de grupo político. Exatamente. Mas a ESU, hoje ela está muito independente. E quando eu falo de quem está no comando, é justamente não perder a linha desse objetivo principal dela, que é de fomentar network, porque aí, em qualquer momento da vida, você precisa vender e comprar. Exatamente. Esteja com crise, sem crise, com pandemia ou sem pandemia. E se a associação tem esse objetivo, ela está sempre andando para frente. Se não larga esse objetivo, se ela não desvia ali, ela está sempre andando para frente. E agora, um momento legal de andar para frente é colocando o grupo como o Calil,
a rede CAI lá dentro para fomentar mais network, traz essas pessoas para vender e comprar entre elas, e aí a associação vai se fortalecer. Mas quem está no comando tem que enxergar isso, não pode nunca perder isso de vista, porque esse é o nosso grande objetivo, né, com essa parceria. Sim, me surgiu até uma questão aqui agora, não sei qual que é o ponto de vista de vocês, mas como é que você enxerga, como é que você vê as pessoas enxergando a associação? Em geral, digo, né? Porque assim, às vezes eu encontro com muita gente que às vezes eu não sei o que aconteceu, né? Eu nunca participei efetivamente de nenhuma associação. Mas a impressão, às vezes, que eu tenho é que as pessoas estão meio de saco cheio, assim, ou que não funciona muito bem, ou eu participo de uma associação só por participar, tipo, meu nome tá lá, eu pago uma mensalidade, mas eu não apareço, eu não participo, eu não sei quem é nada, nem ninguém. Vocês têm essa visão disso, assim, ou não? Não. O que você tem que fazer numa associação é participar. Porque a gente tem hoje lá, por exemplo, alguns benefícios que os associados, quando usa, traz resultados. Além daquelas coisas que a gente faz de convênio com assistência médica, com empresas de medicina do trabalho, que vai lá e para os associados que contrata e demite, eles fazem exames e tal, parcerias em vários em cartórios. Então tem um pacote de benefícios lá que o associado gosta de usar. Mas o que eu acho mais importante dentro de uma associação é as pessoas usarem o conhecimento que é compartilhado lá dentro. Então, a gente tem hoje uma associação com muita gente com conhecimento aplicado. Digo, a gente estudou pra cacete e tem um conhecimento que aplicou. Aplicou aonde? Aplicou na empresa dele, aplicou numa empresa da família, aplicou na carreira dele, e o cara sai dali e o cara volta hoje para a ESU, como o próprio Fabiano, com vontade de compartilhar isso, com vontade de ajudar. E a característica da ESU de ter associados muito simples e muitas vezes mais pequeno e médio empresário e tal, eles não têm muito acesso a isso, a palestras, de cursos de pessoas que, para dar um conteúdo que muitos deles dão de graça, pagaria muito caro. Então, hoje tem muita gente aproveitando disso na ESU. Então, tem um trabalho de mentoria para as pessoas que estão desanimadas, poxa, eu não vou porque eu não tenho resultado, eu não vou participar. E quando ele participa e tem esse apoio da galera lá que está lá disposta a compartilhar conhecimento, aí o cara se transforma. Fala, putz, se eu soubesse que era assim, eu tinha aproveitado mais. Quer falar? Não, é legal isso, assim, você trouxe um ponto de vista bastante interessante, porque fazer uso do benefício do que acontece ali dentro, né? Porque às vezes o que eu percebo os empresários ficam tão assim, buscando uma ferramenta, buscando uma alternativa, né? E hoje a gente tem, eu acho que de alguma maneira, a mídia, né? O marketing traz muito isso pra gente. Então, por exemplo, tem um curso lá que você paga R$50, tem um treinamento que você paga não sei o quê, aí tem uma palestra online. E aí o micro, o pequeno, o médio empreendedor, ele vai comprando. Então ele compra o curso de 20, ele compra o outro de 50, ele se associa em alguma entidade, mas no final das contas, ele não usufrui de nada disso, né? Ele fica lá com o curso durante um ano que depois expira, ele não fez a mentoria que deveria fazer. Então eu acho que eu estou trazendo esse ponto porque eu acho que é muito importante a gente refletir até do ponto de vista do comportamento desse micro, pequeno e médio empresário, né? Que não existe. Eu acho que a gente não tem um pouco, até culturalmente, né? A gente não tem o costume de exigir ou usufruir de fato daquilo que a gente usa, né? Seja na escola, seja num clube que a gente paga uma mensalidade, seja, né, num programa de treinamento, a gente vai deixando as coisas andarem. E você trouxe isso muito bem, né? De que não só da importância de usufruir, mas de entender que... Porque é muito contextual, né? Sim. Da outra vez que a Patrícia esteve aqui, ela comentou algumas coisas, né, no nosso bate-papo, até falando sobre a coisa de muitas vezes saírem à rua para visitar as empresas, divulgar a ESU, né? Porque ali tá dentro da região.
e ela falou que essa experiência era uma experiência muito legal, né? Porque você, sei lá, vê o veterinário, você vê o bazar, você vê o dentista, vê o advogado. Exatamente. E, cara, deve ser muito rico isso, assim. Isso é uma coisa que foi feita na gestão da Patrícia, ou é algo que já é comum de vocês? Você pretende continuar fazendo isso? Como é que você pensa em trabalhar, fazer uma coisa mais corpo a corpo mesmo, com os empresários ali da região? Uhum. Aí as características bem diferentes minha e da Patrícia, né? Porque eu já não vou para a rua para fazer. Eu me encontro com um associado nos eventos. Então eu vou lá e falo para todo mundo de uma vez, ou mando uma mensagem nas redes sociais, ou através do site. E até porque eu também não tenho tempo para isso, né? Com 5 empresas, mas a ISU não teria... É gestão mesmo, né? É gestão. Então, o que eu quero mesmo é trazer benefícios para dentro da ISU que todos eles usufruam disso de uma maneira geral. Boa. Agora, o interessante que você falou desse corpo a corpo, a ISU, como ela tem muita gente, que eu falei, muita gente que faz parte, e hoje tem gente na diretoria, além da Patrícia, tem mais gente que gosta desse corpo a corpo. E eles vão, então, como associado ou como um diretor mesmo de outro cargo, e aí não precisa ser o presidente, claro. É a força da associação. Então, e não sei se pelo fato de ser uma associação criada num bairro, a gente é muito bairrista ali, né, Fabiano? Sim. Então, tem. Quando um não faz, o outro faz. Então, e essa roda está sempre girando. Então, é interessante fazer esse corpo a corpo, né, como a Patrícia fez, mas já não é minha característica. Às vezes é uma coisa muito mais pontual sua, né? Sim. Mas não que não deixe de ser feito por não outras pessoas. Não deixe de ser feito, exatamente. Igual você falou, no final é um time, né? Eu não posso ir... Mas tem por N fatores, né? Tem gente que também não se sente confortável ou é muito tímido, mas eu tenho alguém que está promovendo esse movimento aí, né? Eu acho que isso é incrível. Ô Silvio, já que você falou de benefício, sei lá, se eu perguntar para você de benefícios da ISU, né? Quais são os benefícios que você elencaria? O que vem na tua cabeça, assim, de uma forma mais prática? O primeiro é network. Eu acho que todo mundo lá procura um jeito de... Porque para nós, eu acho que vocês vão concordar com isso ou não, mas a melhor propaganda é o tete-a-tete, né? Sim. Corpo a corpo. E as pessoas, os associados, nem todos eles têm a expertise do Fabiano de montar um grupo de network e tal, para o cara desenvolver o negócio dele ali. Então, ele gosta da ISU, o principal benefício lá é esse, porque lá promove o café com negócio, promove rodada de negócio, feirão de negócios. Então, tudo isso põe ele ali num grupo de pessoas que ele não estaria se não fosse associado, né? Legal. Então, esse é o principal benefício. E os outros são esses clubes de vantagem que a associação faz em empresas de medicina do trabalho, como eu já falei, de plano de saúde, de seguro, de cartórios. Então, junta tudo isso. E obviamente que vocês utilizam os próprios associados para oferecerem nesse clube de vantagem. Sim. Os associados têm esses descontos. Qual que é a média de associado hoje lá? Você tem a quantidade de associados, 350. Nossa. Diminuiu um pouco na pandemia, bastante, né? Uau. Mas agora a gente está numa numa crescente. Bom, né? 350. Sim. Já tiveram quantos, assim? Já chegou a mais de 500. Ah. Mas hoje está muito orgânico isso, é muito legal, porque quem tá enxergando que a ISU é um caminho para ele fazer negócio network. Legal. E é ativo, muito legal, né? Ativo. De poder fazer isso. Sim. E agora a gente vai ter uma nova ferramenta de network. Exatamente. Sim. Bom, você que nos assiste, vai chegando aqui, dá o seu like aqui no vídeo, comenta aqui o que você está achando do nosso bate-papo. Hoje a gente está falando desse benefício, a gente está falando da ISU, que é a Associação de Empresários da região da Zona Sul de São Paulo. Se você não é da Zona Sul, caminhe esse link para quem é da Zona Sul, algum empresário, amigo seu, parceiro de negócio, porque nós estamos com uma novidade. Trouxemos o Silvio aqui para falar disso. Antes disso, eu peguei uma frase tua que diz assim: o compromisso durante a gestão é fortalecer a ISU
com o aumento de sócios e sua representatividade junto ao poder público. Nesse início de gestão, né, a gente vem aí de um processo pandêmico, né, o mercado todo ainda sente o reflexo de tudo isso, mudança política e tudo mais. Qual que você acha que, de repente, vai ser o seu maior desafio nesses próximos 2 anos? O maior desafio é a gente criar uma estrutura que comporte grandes eventos e mais grupos de network, né? Como a Rede Calil, Rede Cai. Então, que esses grupos se movimentem lá dentro e que faça 2, 3, 4 reuniões por mês e que a gente consiga crescer cada vez mais. Então, esse é o maior desafio, criar essa estrutura. Então, vamos fazer assim, aí, você se preocupa em montar a estrutura e aí a questão do networking a gente vai chegar para exatamente. Isso então, você. A gente já tem mais de meio caminho andado, né? Porque já tem as pessoas como vocês que estão... Que sabe como levar esses grupos, né? E eu vou me preocupar realmente com essa estrutura. A gente tinha falado, o Fabiano tinha falado muito isso, né? Que numa conversa que teve com você estava muito preocupado com a estrutura ali, né? De poder ter um lugar maior para poder atender, para, né, poder fazer isso. Mas isso é uma coisa que você pensa em curto prazo? Já tem o projeto, já tem legal. Local, já tem coisa à vista. Já tem projeto bom à vista. Fala. E com espaço melhor consegue trazer mais benefícios, né, Silvio? Que é importante, sim, né? Um espaço que tenha mais visibilidade, né? Tá escondido ali, a Sul. Pô, tá bem no bairro, mas não precisa ficar tanto, né? Pode Sim. mostrar a cara um pouquinho para uma avenida daquelas que tem mais fluxo, que dá visibilidade realmente. Quanto tempo vocês estão no espaço atual? Eu acho que já tem de 15 a 20 anos. Eu ia falar pelo menos 15 anos. Assim, que eu sou associado também por causa dos 10, já era naquele mesmo espaço. Eu não me lembro desse outro espaço. Tem muito tempo. É porque eu acho que foi crescendo, né? E aí ninguém talvez se preocupou ali em mudar de local, porque com certeza há 15 anos o número de associados deveria ser menor do que é hoje, né? Sim. E não sei, o Fabiano começou muito antes do que eu em grupos de network, né? Antigamente não era assim tão forte, né? Network, grupos de network. Você era meio que sozinho ali quando você queria criar alguma coisa assim. A ESU, ela sobreviveu graças à insistência e à perseverança dos fundadores, porque em alguns momentos era para fechar as portas e não existir mais. Porque era difícil, antigamente você não... Era outra cultura, não tinha meio de comunicação como a gente tem hoje, então para você chamar alguém, você tinha que ligar para o cara, acertar o dia que você ia conseguir falar com ele para convidar ele para uma reunião, então... Eu acho assim, difícil. Eu tenho 38 anos, né, então assim... Jovem. O que eu já fui mais, viu? Já fui mais. Mas assim, era muito comum a gente ver aquela coisa mais bairrista mesmo, dos negócios, né? Então, sei lá, eu me lembro assim do mercadinho do X, do açougue do Y, né? O João ali, o Antônio, a drogaria. E eu acho que assim, não havia uma limitação, porque o mercado, de alguma maneira, movimentava, né? Que é o que a gente tanto fala dentro da Rede Cai, né? Que existe uma diferença do que a gente pensa ser networking e o networking profissional. Né? Muita gente pergunta, Calil, mas por quê? Qual que é a diferença? É basicamente a gente entender que a gente elaborou uma metodologia que transforma esse networking em uma forma empresarial, profissional de se fazer. Né? Porque assim, o boca a boca ele funciona muito. Mas como é que a gente pode hoje, né? Estamos falando de 2023, como é que a gente pode profissionalizar essa relação para que ela dê mais resultados? Porque ela funciona, né? O boca a boca funciona. Sim. A ideia é como é que eu me comporto enquanto empresário, né? Que opções de ferramenta a Rede Cai me dá para que eu consiga trazer isso como uma estratégia para minha empresa. Porque assim, a gente pode falar assim, sei lá, de 10 empresas, 8 fazem networking. Elas fazem networking no evento, elas fazem networking na padaria, elas fazem networking numa palestra ou até dentro da própria empresa. Mas quais dessas 10 pessoas utilizam isso como ferramenta estratégica? Sim. Ou seja, eu preciso me dedicar, né, diariamente, semanalmente, quinzenalmente,
para que aquilo funcione como resultado. Sim. Né? Então a gente até fala muito, da mesma maneira que você se reúne com a sua equipe de marketing, com a sua equipe jurídica, com a sua equipe contábil, você também precisa se reunir com a sua equipe de networking, né? Profissional, porque ali são vendedores do seu negócio, né? Ajudam você a potencializar de alguma maneira aquilo que você tá vendendo, né? E a gente acaba mudando uma cultura, né, Silvio? Você falou uma coisa lá no princípio que me chamou a atenção. Mesmo você falando que você não fez parte de tantos grupos, mas a sua cultura já está nisso. A gente precisa comprar bem, né? Quando a gente chega num grupo de network, as pessoas pensam assim, pô, preciso vender. Exatamente. Vou entrar para associação que tem 350 associados e eu vou fazer negócio. Mas a gente tem que entender que quando a gente compra bem, nós vendemos melhor ainda, né? Então, quando eu conheço pessoas de confiança, que eu tenho a tranquilidade lá para dentro de um cliente meu, porque aquilo não é meu negócio, né? Eu não sou advogado, mas meu cliente vai precisar de um advogado tributarista muito bom e quando eu levo essa pessoa para dentro desse meu cliente, eu levo uma credibilidade que me ajuda a potencializar o meu negócio. Então, quando a gente está dentro do... Eu falo porque eu também fui assim. Quando eu me associei, qual foi o meu primeiro intuito? Lá tem 300 pessoas, eu vou vender meu negócio ali dentro. Mas quando eu começo a fazer... É como o Silvio. Por que ele está dedicando para empresário? Tem 5 empresas e ainda está se dedicando a mais um negócio. Porque isso te gera uma credibilidade. Sim. E as pessoas enxergam quanto é importante nós também dedicarmos o nosso tempo. E na associação tem muitas pessoas assim. Sim. Pô, falo do seu Sidney. Sim. Pô, ele é o dono dos maiores colégios da região, dono do Colégio Salgueiro, e ele faz questão de estar em todo evento da associação. Olha que legal. Você poderia falar assim, poxa, no patamar que ele está, não faz sentido ele estar ali. Sim. Faz sentido. Sim. Ele é uma das referências, sim, é uma das pessoas que mais incentivam você a fazer parte. Ele me puxa a orelha direto, eu vou e falo, Fabiano, pô, você não está indo, tem que ir na associação, tem que ajudar a associação, tem que ajudar o bairro. Isso faz muito sentido, esse perfil que existe no bairro. E a nossa ideia com a Redcai é ajudar ainda mais as pessoas a entenderem o que é isso. É assim, pertencer, né? A Redcai é pertencer a um grupo, né? Fazer parte de um grupo e torcer para o sucesso do outro, torcer que o outro cresça. Automaticamente todo mundo cresce. Sim. Então o nosso sentimento cai, que a gente procura, nós vamos levar ali para dentro da ESU, é com esse objetivo. É de profissionalizar ainda mais aquilo que já tem muito enraizado. É muito forte. É forte, você vai nas rodadas, as pessoas estão ali empolgadas para fazer isso, mas agora a gente procura trazer algo um pouco diferente. Exatamente. Que são reuniões semanais, que semanalmente as pessoas vão estar juntas, semanalmente ela vai fazer o seu pitch, semanalmente ela vai treinar as outras pessoas para vender o seu negócio. Então acho que vai ter um benefício muito legal. O modelo é muito diferente, né, daquilo que a gente entende como networking profissional. Você tocou num ponto importante, porque por muito tempo, por anos, só com a Seg Life, eu nunca vendi na ISU. Eu não vendia nada. Ninguém comprava meu segurança armado. Sim. Na ISU não comprava. E chegou um momento de eu me reunir com a equipe de marketing e a galera falar, pô, e aí? E essa ISU aí? A gente não vende nada lá, meu. Não funciona, né? E aí eu falei, pô, aí eu parei para pensar, né? Falei, pô, a gente não vende, mas a gente compra. E comprar bem faz parte do seu business. Faz. Principalmente quando você tem um grande consumo, como eu tenho, de uniforme, produto de limpeza, ferramenta, EPI. Comprou mal, vendeu mal. Vendeu mal. Exatamente. Então, nessa pegada, a gente, então tá aqui, é um caminho, por isso que a gente tem que ficar. Em algum momento você não tá vendendo, mas está comprando. E isso faz parte do seu business. E eu penso que isso é mais um ponto de mentalidade empresarial. Né? Porque quando eu penso que eu só tô fazendo um bom negócio quando eu vendo, tá errado. Sim, né? Sim. Eu também estou fazendo um bom negócio quando eu compro bem. Tá, né? Como o Fabiano bem disse aqui. E a gente tem muitos membros, né, dos grupos que participam que trazem esses depoimentos pra gente. Né? Tipo assim, olha, eu procurei a Redcai para só fazer negócio, mas eu também faço negócio. Né? Porque além disso, eu tenho uma troca entre os membros, né? De uma dor que é sua, que eu também tenho essa dor. Como é que você solucionou isso? Pô, que legal, então você resolveu assim, isso vai funcionar para mim, né, Fabiano? Às vezes uma estratégia... Né? O Fabiano tem uma história até mesmo da Bravo, né? Que assim, consegue-se uma grande solução só por isso, por uma conversa. Né? E aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes, como
falamos no início, né? Parece que é uma conversa de botequim. Sim. Mas dali você traz uma solução, porque existe um laço de confiança. Sim. E você sim. quer ajudar aquela pessoa, né? Sim. Você vê a dificuldade, pô, o que está acontecendo no seu negócio? Ah, eu tô com um problema assim, pô, mas eu já passei por essa dificuldade. O caminho que eu segui foi esse. Sim. Então você consegue ajudar as pessoas, isso gera uma relação tão boa que automaticamente tem um retorno. É a lei do Sim, retorno, sim, né? sim. Eu planto bem, eu planto um pé de maracujá, eu vou colher maracujá, não vou colher manga. Exatamente. Então, isso é o network, né? É. Quando a gente profissionaliza isso, as pessoas entendem o quanto é importante comprar bem, Sim. quanto é importante ter aquela pessoa próxima ali, que é próxima a ela ajudando a sociedade. Ela está ajudando o todo. Sim, o todo. exatamente. E a mágica também acontece, né? Porque, eu nunca vendi porque não era o perfil do associado, mas o associado conhece alguém que compra meus serviços. Isso já aconteceu. Então, Olha, E aí tá- que pagou, e foram coisas que pagou todos os anos de associação exatamente. que eu É que eu tudo não um vendi lá. tempo, né? Existe um tempo de maturação do próprio Sim. negócio que às vezes nem o próprio empresário conhece, né? Sim, sim. Silvio, nós estamos prestes aí a comemorar 3 anos de Redicai, né? E hoje a gente tem 2 grupos aqui em São Paulo, 3 grupos ativos no Rio de Janeiro, uma média aí de 100 membros, 120 membros, né, dentro da Redicai. A gente ultrapassou 20 milhões de reais em negócios gerados entre esses membros. Ou seja, é exatamente tudo que a gente está conversando aqui, né? Essa coisa genuína do relacionamento significativo, da importância que tem quando 2 empresários sentam e conversam e se comprometem em gerar negócio para o outro, né? Uma empresa que nasceu em meio à pandemia, de alguma maneira aqui muito, muito quietinha em São Paulo, reuniu ali 15 empresários e tal. A gente hoje tem uma franquia no Rio de Janeiro, estamos trabalhando na formação de novos grupos, mas assim, alcançar mais de 20 milhões de negócios, né, de 20 milhões de reais movimentados entre essas pessoas, é muito significativo. Né? Então, assim, a gente está falando da contabilidade que está conseguindo fazer o negócio dela girar, do assessor de investimento, da empresa de ar-condicionado, a gente está falando, né, da nutricionista, a gente está falando do dentista, que é óbvio que isso se pulveriza, né, entre todos esses membros, ou seja, funciona, né? As pessoas falam, mas isso funciona? Pô, se 20 milhões em 3 anos não funciona, não é factível para você, então a gente precisa conversar sobre isso. E tem uma coisa muito maluca, né? Eu falo isso, o pessoal de marketing fica maluco comigo, né? Os caras querem me matar. E não é assim, o que eu enxergo, né? A internet, nós temos que estar sempre posicionados na internet, sim. Mas existe um grande leilão na internet. O Silvio pode falar muito disso, que é o mercado que nós trabalhamos. Sim. E as pessoas, assim, esse será que é o meu cliente ideal? Aquele que só procura um leilão? Exatamente. Então, quando eu tenho uma indicação muito bem feita, é o meu melhor negócio. Inclusive, até meu ticket médio é diferente, porque eu já vendi o Silvio. Sim. Já falei quem é ele. Já falei o quanto ele é importante, o quanto ele entrega. Esse próprio cliente que vai comprar, ele não coloca o Silvio num leilão, porque ele fala, peraí, cara, eu não posso balizar o Silvio por isso aqui, porque ele é diferente. Né? Eu falo muito isso. Você tinha cotação pra gente, aí o cliente falou, pô, Fabiano, tem esses preços aqui. Aí eu leio assim, eu falo, cara, mas quem são essas empresas? Né? Porque assim, você já pesquisou, você sabe quem é, você conhece o serviço. Ah, não, só me passaram esses preços. Eu falo assim, mas aí não é concorrência. Sim. Então, quando a gente entra no mundo da internet, nós temos que estar posicionados, nós temos que ter site, nós temos que ter Instagram, nós temos que postar o nosso dia a dia, nós temos que mostrar quanto a nossa marca é forte. Mas eu ainda acredito muito que os nossos maiores negócios, eles vêm do network, do relacionamento. Sem dúvida. Porque a pessoa te vê de um jeito diferente e enxerga que não é apenas um leilão de empresas. Sim. Então, essa é a grande importância de você estar numa associação séria, de ser bem visto dentro da sua região. No tete a tete ali, né? E é o que a gente faz dentro da Redicai, é o que eu falo isso muito para as pessoas. Eu falo, cara, isso aqui é importante porque um advogado não pode nem fazer propaganda. Está contra a regulamentação da profissão. Eu acho que são ferramentas. São ferramentas, né? Eu acho que não existe se certo e substitui. errado, O networking não substitui o marketing e nem o marketing substitui o networking. Até porque a gente está falando correlatos. de outros benefícios que são intangíveis aí nesse processo. Isso não tem site GPT que vai mudar isso. Não vai. A gente gosta do contato, essa conexão. Lá no isso não passado, vai mudar trocavam nunca.
não existia dinheiro, né? Se trocavam por serviços, né? Por produtos. Cambo, né? E hoje a gente está falando de uma troca através de relacionamento. Ainda não se inventou uma maneira de negócios que ultrapasse esse relacionamento. Não vai existir. O olho no olho, o aperto de mão ali não tem como. Bom, nós começamos um namoro lá atrás com a Patrícia, né? De levarmos, né? A gente, depois de muitas conversas, aí a gente foi amadurecendo isso. Tivemos aprovação, né? Entrada dentro da ESUL. Não concretizamos naquela, né, a época, até por conta de outros acordos que a gente estava conversando. Mas agora, então, na gestão do Silvio Ramos, né? Estamos prestes aí a fazer a primeira reunião, né, de apresentação da Redcai para os associados da ESUL, né? Então, nosso objetivo é exatamente esse, levar a Redcai para dentro da ESUL, né? Para dentro dessa entidade que eu conheci, que o Fabiano já conhece e participa há muito tempo, e que você está aí como atual presidente. Qual que é a expectativa aí, Silvio, disso? Sei lá, sua ou das pessoas, né? O que você acha que a gente pode alcançar com isso aí? A expectativa é a melhor possível, né? Porque é justamente para fortalecer o que a gente quer fazer, né? Fortalecer o network e trazer negócio para os associados. Então, vocês vão fortalecer isso muito bem, vocês vão ensinar as pessoas a se relacionar e criar essas conexões tão importantes, né? Eu acho que não vejo a hora da gente fazer isso acontecer. Tá chegando. Né? Bom, então nós queremos convidar a todos vocês para no dia 10 de agosto, uma quinta-feira, às 18h30, nós vamos fazer uma reunião de apresentação da Redcai lá na ESUL. Então, todos os empresários e empreendedores da região estão convidados, associados e também convidados, porque a ideia, então, é a gente falar um pouquinho sobre a Redcai, né? Sim. Não somente sobre o surgimento da Redcai, enfim, como é que tudo se deu, mas a gente falar de negócios, né? Falar um pouco sobre a expansão da Redcai, a movimentação que a gente tem conseguido e levar exatamente uma apresentação estratégica, né? Como isso tem ajudado outros empresários, empreendedores e como isso também pode ajudar os associados da ESUL. A gente tá muito ansioso aí com essa data, então estaremos lá com certeza no dia 10 de agosto às 18h30, tá? Então eu vou pedir aqui para que os meninos também coloquem o endereço da ESUL, a gente vai passar essas informações para vocês direitinho, vai ser uma grande festa com certeza. E acho que o início dessa parceria, né, Silvio? Sim. Que é exatamente levar um pouco do networking profissional como um benefício, né? Você até disse isso na sua posse ali, né? Que uma das suas propostas é trazer inovação na geração de receitas que resulte em benefícios para os associados. Então, sem dúvida. A gente está até muito, muito agradecido, né? Por saber que a gente é uma ferramenta, uma possibilidade daquilo que você entende como inovação para dentro da organização ali, da associação, né? Você vai? Lógico que eu irei. Eu sempre digo o seguinte, né? Nosso grande Tá do objetivo... lado, né? Ele tá do lado. Qual é o nosso maior objetivo? É levar também para a região o network profissional, né? Porque eu sempre falo, nosso grupo mais próximo, ali de Interlagos, onde fica a sede da ESUL, está na Vila Olímpia. Né? Que já é quase zona norte, zona oeste, né, de São Paulo. Então, é ter um grupo mais próximo para os associados mesmo, porque assim, as reuniões são cedo, então as pessoas ficam mais próximas para participar da reunião e com o mesmo objetivo, né, que desde a criação da ESUL, que é fomentar negócio entre os membros da região, é fazer que a região prospere e juntos façamos mais negócios. Exatamente. E eu acho que todos os associados vão querer ouvir os caras que movimentaram 20 milhões Em 3 de reais anos. em 3 anos. Então, eu espero que todos eles estejam lá para ouvir o que esses caras fizeram Que legal. para fazer tudo isso. Ô Silvio, tem uma coisa que às vezes assim muitos empresários vivem, né? Não sei nem se você já viveu isso ou até vive ainda, que a gente aprendeu isso na prática, né? No dia a dia conversando com as pessoas, que a gente chama de solidão empresarial, né? Como as empresas deixam de crescer por conta dessas duas palavras, né? Quando eu me encontro solitário empresarialmente falando, né? Ou seja, eu não tenho com quem trocar, eu não tenho com quem buscar novas ideias, eu não tenho com quem... Cara, eu não tenho com quem conversar, né? Tem empresário que fica numa bolha,
né? Seja essa bolha de TI, seja essa bolha da engenharia, seja essa bolha da contabilidade. Então, o benefício, né, do apoio empresarial que a gente tanto trabalha com os membros dentro da Redcai, exatamente traz a gente para esse resultado, né? Como é que você... A Seg Life tem quantos anos de mercado? 10 anos. 10 anos. Ou seja, você já está aí há 10 anos trabalhando e tem muitos amigos empresários, enfim. Como é que você enxerga essa coisa da solidão empresarial? Assim, faz sentido também para você? Faz. E isso é cruel quando a gente não é educado para ser bem-sucedido, né? A gente começa naquela... Cara, você não sabe muito para onde vai. E assim, eu só sabia de uma coisa. Eu não queria trabalhar de carteira assinada para ninguém. Eu queria ter meu próprio negócio, desde muito novo, né? E aí você vem cada vez mais solitário, né? Na tua caminhada ali, você vem tirando as pedras do caminho. E aí você vai. E aí chega uma hora que você tem que ter pessoas com você. Você tem que ter gente para poder te ajudar. Sozinho você não consegue. E aí você vai descobrindo, né, cara? Você vai juntando a grupos, você vai juntando a empresários que você se identifica, aí você vai... Chega uma hora que isso passa. Para mim passou, cara. Para mim passou essa solidão do empresário. Poxa, hoje eu tenho pessoas que... Hoje eu consigo tirar férias, desligar meu telefone às 6 horas da tarde e ligar no outro dia, tranquilo, que eu não sofro. Mas isso faz parte, velho, de todo empreendedor passa por essa solidão, tá sozinho, tem momentos que fala, mas que tem uma solução, sim, né? É uma dor tem, que tem um remédio, né? Sempre porque tem. assim, quando a gente visita os grupos e tal, e as pessoas às vezes vêm contar os seus cases ali pra gente, e aí você ouvir de alguém, sabe? Tipo, olha, Calil, eu sei lá, em conversa com um membro, né? Em conversa com outro membro, e aí a gente volta porque a gente tava falando anteriormente. Às vezes, não estamos falando de negócio. Estamos falando de, assim, a solidão te impacta tanto que você não consegue buscar uma solução. Ou seja, as pessoas conversam, uma dica que ali uma dá para outra, tira o empresário de um problema, de uma enrascada, vai fazer com que ele não tenha prejuízo, né? Porque ele conversou com um advogado tributário, ou porque ele conversou com a contabilidade, ou porque ele conversou com alguém da área de segurança, ou seja... Aí você fica pensando assim, mas é uma coisa tão simples, né? Tipo, por que Às vezes a solução é simples. Exatamente. Mas você tem que externar isso para vir uma luz de algum lugar. Exatamente. E a cultura, né? A gente tem uma cultura cultural, infelizmente. Às vezes a gente tem, poxa, não vou abrir esse segredo porque, olha, ele vai tomar isso o meu bobagem, cliente. mas é uma bobagem tão grande. É muito comum, é mais forte do que a gente imagina isso. Principalmente, volto de novo, sempre falo nesse fato de você não ser educado para ser bem sucedido, que você traz esses fantasminha com você, né? Quando você tá ali orientado, tem coisas, se eu hoje tivesse que passar para minha filha, olha, você quer seguir esse caminho de empreendedorismo e tal, eu já não deixava ela sofrer tanto assim, porque aí você passou por tantas coisas que você consegue orientar aqui, ó, vai por aqui, você não precisa sofrer, deixa a solidão de lado ali, vai lá, se interage, vai atrás de, sabe? Então, eu acho que a gente que não foi educado para isso sofre muito mais. Mas esse ponto bem pautado aqui do Fabiano, né? Porque a gente ainda tem essa coisa... Muitas pessoas ainda têm essa coisa, né? De eu quero guardar, não quero contar para ninguém. Ele acha que o concorrente é inimigo, né? Inimigo. Eu falo para as pessoas, se fosse tão ruim, não tinha uma rua que vende só lustre. É uma rua inteira que vende só lustre. Todo mundo tá na mesma rua, como pode ser ruim? Mas tem gente... Eu já fui em locais de olhar pra pessoa, às vezes, ela me olhar até de cara feia. Eu falo, mas não fiz nada pra essa pessoa. Mas você é concorrente. Se sente mal, cara, né? Mas eu não sou inimigo. O mercado é enorme, eu não conseguiria atender todo mundo. Calma, vamos conversar, vamos se aliar, né? Vamos fazer negócio junto. Poxa. Falando disso, e falando aí, até pegando um pouco de carona no que você falou, né? Gostei da frase, como que é? Que o empresário não cresce, dessa limitação que você falou agora... Que a gente não é treinado para vencer. Não é educado para ser bem sucedido. A gente não é educado para ser bem sucedido. Isso é no meu caso, né? Não sei vocês. Não, mas eu acho... quase ninguém. Eu acho que de uma forma geral, acho que é isso. Acho que a gente não tem essa educação. Não tem a receitinha ali. Sabe que a gente fala assim? A gente sempre fala assim, que a nossa educação na escola mesmo. Nós somos ensinados a ser funcionário. Sim. Como você falou, você nunca quis ter carteira assinada. Sim. Mas quando você entra na escola... Toda a tratativa é como você vai exportar numa empresa, como você vai trabalhar. Assim, ninguém te ensina, infelizmente, no Brasil, nós não temos faculdades de empreendedorismo.
Eu fiz administração de empresa, mas lá eu fui nosso treinado o ensino é tempo técnico, inteiro né? a ser técnico. Trocar A atrás ser de uma técnico mesa em ali, algo, é. não em empreender num negócio. E é isso que nós vamos fazendo e desmistificando isso. Que é o que você acabou de falar. Nós não somos treinados para isso. Sim. Nós precisamos qualificar nossos filhos, os novos empresários, a pensar em ser bem-sucedidos, a ganhar dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro, desde que você não lese ninguém, né? Não haja de má fé com alguém. A gente precisa quebrar esses estigmas. Precisa. E eu ainda sinto dó de alguns profissionais, principalmente os profissionais liberais, que esses sim sofrem mais do que os outros, porque eles fica ali 5 anos numa faculdade, depois vai fazer pós, vai fazer especialização, e o cara não sabe vender o negócio dele, cara. E passa anos assim. Então, poxa, um cara fica a vida inteira ali, não participou de um grupo de marketing. A semana passada, um associado descobriu uma dentista lá do bairro que sabia da ISU, mas nunca foi lá ver como que era. Poxa, chegou lá e viu, ficou encantado, falou, nossa, tem isso aqui? Eu nunca participei de nada disso. E agora ela... E parece que é uma novidade, anos, né? parece que é uma novidade, eu nunca participei. Tá lá. Nós estamos aqui há 33 anos. Vem cá vender seu serviço aqui, vem se vender aqui, porque é aqui que as coisas acontecem. E dá dó, velho. Às vezes eu fico falando, putz, o que faltou para essa pessoa? A faculdade de ensinar, né? Ô Silvio, só pode ter o microfone mais... Não, se quiser ficar para trás, mas só bota ele mais para trás, aí você fica mais confortável. Pegando carona nessa sua frase, que eu achei incrível, educados para ser bem-sucedido, um outro, acho que, ponto limitante é a questão da educação. Né? O empresário, meio que assim, não preciso mais estudar. Né? Eu tenho a minha empresa aqui, meu negócio funciona... Tá tudo bem, eu tô aqui no meu ticket, todo mês eu tô conseguindo e eu tô tranquilo. Esse é um ponto diferencial da Redcai, né? Então a gente... É um erro o cara ficar ali estagnado. Exatamente. Então a gente traz dentro da metodologia treinamentos... O estudar não é o cara ir para a sala de aula, voltar lá para aprender matemática, português. Estudar é ele entender o negócio dele, entender as ferramentas que tem e participar daquilo que realmente faz ele alavancar. E aí a gente fala de desenvolvimento de negócios, a gente fala de treinamento, a gente fala de educação e aprimoramento, né? Ou seja, é exatamente ele entender as tendências do mercado, né? Inclusive a gente tem até um episódio falando sobre tendências empreendedoras. Eu preciso estar em movimento a toda hora, né? E esse é um dos pontos, ou seja, falamos aqui de 2 benefícios da Redcai, apoio empresarial e aprendizagem contínua, né? Ou seja, a ideia é exatamente da gente trazer dentro do método, dentro da nossa ferramenta, aquilo que faz toda a diferença para que esse empresário consiga prosperar financeiramente falando, né? Então isso é... Qual é o benefício da Redcai que você mais gosta? Eu falei o seu, né? Você já falou o meu, né? Eu acho que... Eu sempre repete que não custa... O Fabiano fala muito de solidão. Eu falo muito de solidão porque, assim, as pessoas têm... Ainda mais aquele empreendedor ainda que ele chega em casa, né? Aquele negócio que você tanto esperava que ia dar certo, não deu. E você tem que falar para sua esposa que aquilo não deu certo, né? Então, assim, isso impacta a vida pessoal mesmo, né? Eu conheço amigos que tiveram até casamentos findados por um negócio que não deu certo e não conseguiu administrar emocionalmente isso, levou para dentro de casa e acabou terminando um casamento. Impacta ali, né? E assim, se essa pessoa tivesse conhecimento, tivesse com outras pessoas, até a pessoa para abrir os olhos e falar, cara, não é esse caminho, isso não vai dar certo. E falta confiança para isso. Sempre falo, assim, o apoio. Esse foi um dos motivos, Silvio, que me fez fundar a Redcai. Eu sempre falo isso. Lá na famosa Marolinha, lá, nossa empresa ela quase faliu. Se não fosse por um amigo que ele me deu o pulo do gato gratuitamente. Simplesmente que ele gostava de mim e falou, Fabiano, faz isso. Você confia no seu negócio? Vai dar certo. Faz isso e aquilo. Por quê? Nós nos conhecíamos, tinha uma relação de amizade, ramo completamente diferente, sabe? Era uma pessoa que fazia aporte financeiro para a indústria, que nem indústria eu sou, e ele me ajudou, e recuperamos, estamos aí. Ou seja, não fez negócio. Não fiz negócio com ele, mas e quantas vezes eu já ajudei ele também de outra forma, e automaticamente, é o que você falou, você fica num compromisso, até hoje eu falo dessa pessoa. E automaticamente eu estou potencializando a levar o bem para essa pessoa, que ela fez sem olhar quem. Então, assim, a solidão empresarial, estar junto de pessoas positivas, né? Pessoas que
que te apoiam a você sair da inércia e fazer crescer o seu negócio. Eu acho que isso são os grandes benefícios, né? Isso faz todo... É uma MBA gratuito. Gratuito, fala, eu né? também tive. Gratuito. Eu também tive esse benefício. Esse legal. MBA. Mas você diz em que sentido o MBA? Dos relacionamentos? Do relacionamento. O cara que chega pra você e fala a palavra mágica que muda a sua vida, assim, sabe? O que foi também marcante? Foi um amigo do peito, amigo irmão, que um dia falou pra mim assim, cara, e ele via eu naquela vontade de crescer, de querer fazer e tal, e falou, cara, para as coisas mudarem pra você, você tem que deixar de gastar 10 pau no almoço e gastar 100. Primeira... Chocou, né? Falei, caralho, pô, mas tô aqui pagando, botando vintão de gasolina no carro pra ir fazer meu trampo e tal, pô, como é que eu vou gastar 100 pau? E aí voltei a pensar nisso, né? Caralho, porque se eu quiser fazer... Corta os palavrões aí. É isso aí. Se eu quiser fazer negócio, eu tenho que estar no meio dos caras que fazem negócio, que tem dinheiro. Para estar no meio desses caras, o caminho mais curto é ir almoçar com eles. Se ele já tá me dando essa deixa e ele vai me levar para o meio desses caras, é isso que eu tenho que fazer. Cara, eu acho que na semana seguinte eu já tava gastando 100 pau sem ter no almoço. Mas aí eu fui pro grupo dos caras que podia fazer negócio comigo. E aí começou as coisas a acontecer. Aí, de repente, um cara olhou e falou, pô, você não quer ser meu sócio? Eu compro metade da sua empresa e tal. Colocou preço, vendi metade, aí já fui para outro caminho. Aí as coisas começaram a acontecer. Elas desenrolam, né? Um dia eu contei essa história para um cara no Rotary, o cara saiu de lá chamando a gente de mentiroso. Nunca vi alguém ganhar dinheiro deixando de gastar 10 reais para gastar 100. Mas... Aí um dia eu peguei ele de canto e falei assim, ó, vem cá, essa receita deu certo para mim, pode não dar para você. E depois eu sabia que o cara era um mão de vaca, que ele não gasta com almoço, jamais ele gasta 100 reais com almoço. Mas assim... E aí é a receita de cada um, cara, essa foi a minha, não, foi a alavanca que eu precisava mover para sair da inércia. Mas eu acho, Silvio, que assim, primeiro que eu acredito 100% nessa teoria, e outro ponto que, assim, o seu caso foi em almoço, pode ser em outras coisas. Em outras coisas. Sim, então, assim, eu acho que o lugar que a gente frequenta diz muito sobre quem a gente é. Sim. As pessoas que a gente tem amizade diz muito sobre quem a gente é. E eu penso que em determinado momento da vida da gente, é preciso reavaliar esses caminhos. Né? Deixa eu ver quem tá comigo, né? Deixa eu ver se a minha estratégia tá certa. Deixa eu ver com quem os lugares que eu estou frequentando. Será que tá... Então, assim, quem me conhece e já me segue há algum tempo aí, tem uma frase que eu gosto muito que é de um cara que chama Jim Rohn, e ele fala assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. Sim. Ou seja, se eu ainda não consigo ser aquilo que de fato eu quero ser, eu preciso recalcular minha rota. Né? E aí, no teu caso, veio pela ideia do almoço, mas em outras tantos... Que é muito parecido. É justamente isso que ele fez. Exatamente. Ele mudou o perfil das pessoas que ele andavam, passou a entrar num outro ciclo e com isso expandiu as coisas da forma que ele precisava. Vai de encontro à frase que você acabou de falar. Não tem diferença e você conhece, né? Que eu vi que você falou que você conhece. Sim. Então, é muito legal quando a gente pensa isso, né? E aí... é mais um benefício da Redcai, né? Que é exatamente você sair dessa sua bolha. Vai conhecer gente nova, vai se relacionar, né? Vai buscar resultados de outra maneira. Porque às vezes o empresário tá ali e eu não consigo, eu preciso dobrar meu faturamento, eu preciso crescer minha empresa, ele não consegue. Por quê? Porque o contexto dele tá muito naquela bolha e não dá para fazer, né? Sim. Tem gente que vai no forceps, né? E é o caminho mais rápido que se na minha época eu tivesse grupo de network, talvez eu tivesse conquistado sucesso mais cedo, né? Então, para mim veio tarde, né? Então, hoje, os grupos, a Redcai e a ISU, já tem isso pronto para quem quiser chegar, mais o norte, porque quem tá, para mim eu tenho o seguinte pensamento, se o cara tá lá buscando fazer negócio, esse cara é bom e merece oportunidade de todo saiu jeito. De casa, já né? saiu de casa, o cara tá lá, se o cara não sabe, quer aprender, tá lá, pô, esse cara merece oportunidade e ele vai ter porque ele tá no meio. Sim. Pô, então, se eu tivesse isso lá na minha época, tava lindo. Então, até a gente descobrir e entender que isso pode ser a alavanquinha ali que você tem que mover para sair da inércia, num grupo de network você entende na chegada.
Sim. Não, e... Chegou lá, pô, até aqui, todo mundo aqui faz negócio. Em algum momento eu vou conhecer alguém que compra de mim. É isso Isso mesmo. acontece. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, Sim, né? exato. Então, assim, eu acho que a dificuldade, o desafio e o fracasso, ele bate na porta da gente todos os dias, Sim. né? Agora, desculpa, se você é um empresário, que você tem preguiça de acordar cedo, que você tem preguiça de ir para uma reunião muito tarde, que você não quer se locomover para um lugar tão distante, meu Não amigo, quer você tá perder um abrindo, final de semana. você tá abrindo a porta esquece. pro fracasso entrar, e aí senta com ela, bate um papo e fica conversando, porque assim, não é esse tipo de mentalidade que a gente busca desenvolver, né? Eu vou me deslocar, eu vou me movimentar, eu vou entrar num processo para que não somente eu ganhe, mas para que as pessoas que estão comigo também usufruam desses benefícios, Sim, né? Então, Então, isso, cara, eu já vi isso acontecer na prática. Uma vez eu tinha uma fornecedora fantástica, produto ótimo. E eu na rede network não tinha ninguém naquele trabalho, e o pessoal procurava. E eu a chamei. O que ela falou pra mim? que era Mas muito cedo. chegar às 7 horas da manhã, Fabiano, não funciona. Eu falei, poxa, então você não pode reclamar amanhã de não ter faturamento. Exatamente. Porque me desculpa, Lamentável. não é? É o que eu falo, se alguém me chama pra uma reunião às 5 da manhã, eu vou Cara, estar lá, cara. E se for vai- meia-noite, eu também vou estar lá, porque Não, o interesse é meu. Pode até não ser o melhor modelo, Sim, mas isso sim. não pode se tornar um impeditivo Sim. de alguma coisa, né? Sim. Então acho que esse bate-papo todo muito interessante, muitas ideias aqui. Falamos de alguns benefícios, temos outros benefícios para falar também. E você é o nosso convidado para ouvir sobre esses outros benefícios no dia 10 de agosto, quinta-feira, 18h30, lá na sede da ESUL. Ali é Cidade Dutra, né? Cidade Dutra. Cidade Dutra, estão todos convidados. Silvio estará lá com a gente. Sim, com Fabiano, certeza. Vinícius provavelmente deve estar também. Bom, agradecer, porque senão a gente vai ficar aqui até... Já acabou. Pô. É rápido, parece que Ô. demora, mas o papo flui, né? Ô Silvio, a gente tá muito feliz, assim, um prazerzaço de conhecer, né? A gente, como eu disse, a gente veio desse processo com a Patrícia, que é uma querida também, que a gente já conhece aí de outros carnavais e de trabalhos e tudo mais. Dá uma ansiedade, né? Sim. Eu sou bem ansioso, assim, mas ainda com a tranquilidade de saber, assim, cara, as coisas vão acontecer na hora que tiver que acontecer. Né, ir lá atrás com a Patrícia, Paty, e aí como vai, como que não vai, não sei o que, tá aprovando, e negocia aqui, mexe ali. E agora é a hora, né, com você, então não te conhecia pessoalmente, gostei muito aí, acho que realmente, eu tenho falado muito isso, né, acho que quando a gente se conecta pelos valores, nada não tem como dar certo, Sim, né, então, sim. legal saber da sua mentalidade, lendo um pouco sobre você, até lá no site da ESU, dá para ver que você realmente quer trazer aí inovação, quer trazer benefício. E eu acho que é uma parceria, já é uma parceria de sucesso, já começou lá atrás e continuará sendo, né? Então, tamo aí, né? Tamo aí. Obrigado pela disponibilidade, pela agenda em gravar aqui com a gente. E aí eu deixo para você fazer as suas considerações finais aí, por favor. Bom, eu que agradeço o convite. Estou gostando muito de participar desse bate-papo com vocês e iniciar a nossa parceria. Mas para conhecer um pouco mais de mim também, entra lá nas nossas redes sociais, Grupo Segue Life. E no meu você vai ver coisa minha, mas o Grupo Segue Life você vai ver o que a gente faz. Boa. Então, não vejo a hora da gente iniciar essa parceria, fazer isso acontecer. Eu queria só deixar uma mensagenzinha aqui para todos que... Se você quiser olhar que para a nos- câmera que e nos aí você veem. conversa Porque- diretamente com quem te assiste. porque eu acho que sempre vale a pena a gente deixar alguma coisa que pode ensinar alguém. A gente falou tanto disso hoje. O compartilhar. Para mim, as receitas que deram certo para mim, de repente, quem se identifica com isso pode ser também Claro. quem vai começar um negócio, quem tem um negócio, uma empresa, que você faça uma marca que você se apaixone por ela. Cria aquele, perde tempo, investe dinheiro e cria uma marca que você se apaixone por ela. Depois disso, se você já tem uma marca que não gosta, vai lá e muda, faz um negócio que você se apaixona, e depois disso implanta uma cultura que tem a ver com você, que tem a tua cara. Fala, olhou para esse Calil, já tem o nome do cara, isso aqui tem a cara do Calil, tem a cara do Fabiano. Porque, cara, é muito difícil você seguir com uma trajetória com esse tipo de coisa que incomoda. Eu vejo gente que, pô, cara, eu não gosto muito
da minha marca, mas não faz nada para mudar, porque foi meu pai que criou, não sei o que. Cara, muda, porque isso para mim faz todo sentido. Você olha ali todo dia, puta, eu gosto disso. As pessoas olham, gostam. Putz, isso aqui é até um espaço instagramável, quando você põe a tua marca ali, que todo mundo gosta, não vai lá tirar uma De foto. identidade, Isso, né? de identidade. Isso para mim fez muita diferença. Eu mudar isso no meio do caminho, mudar a cultura da minha empresa, assim, quando eu achei que a gente tinha que fazer isso. E isso, se chegar o momento para você, faça, porque isso faz toda a diferença. De revisitar, né? Exatamente. De se ver. Exatamente. Muito bem, dica dada, tá vendo? Não pare. Movimento o tempo inteiro. Faz um convite especial aí pro dia 10 de agosto. É isso. Quero convidar todos os associados e não associados. E se você não é da Zona Sul, vai para a Zona Sul, conhecer nossa associação e participar desse dia que vai ser incrível, marcante para nós, porque é uma parceria que a gente precisava ter e agora chegou um grupo de um parceiro que já está há muito tempo na ISU e que vai ser um sucesso lá. Então, dia 8, a partir das... 10 de agosto. Dia 10 de agosto. 18h30. A partir das 18 horas estaremos lá esperando todos. Com certeza. Valeu. É isso aí. Isso aí, pessoal. E aí? Vai dar tchau, Fabiano, para as pessoas? Lógico, né? Você não me deu a palavra até agora. Tô te dando a palavra. Pessoal, muito obrigado. Prazer enorme. Feliz demais em levar pro bairro onde nasci, onde tem a minha empresa também. Levar essa minha outra empresa, né? Que eu criei com mais 2 irmãos aí que a vida me trouxe através do network. Tenho certeza que o quanto me ajudou vai ajudar outros empresários. O nosso maior objetivo é esse, né? É crescer e junto levar aqueles que nos acompanham para que todos possam crescer junto com a gente. Será um prazer enorme. Dia 10, todo mundo lá, que nós vamos lançar um grande grupo na ISU. Tenho certeza que esses 20 milhões aí, daqui a um ano, ele vai dobrar o valor, porque o potencial é muito grande Aí na o região. Fabiano é bom para fazer, como que é? Como que é? Previsões. Previsões. No Rio de Janeiro Ele foi num grupo, fala aí. Fui no Rio de Janeiro num grupo, cheguei no grupo e falei assim, olha, esse grupo aqui ano que vem, Eu vou voltar aqui. vou voltar, vocês vão falar de 2 milhões. Você falou, não. Cheguei lá, bateram 5. Bateram 5. Fabiano é bom pra... Então, Dobrar a meta em pouco Então mais. pode ter certeza que o grupo Legal, da ISU vai legal. ser um sucesso. Pois Sim. é. Obrigado, Silvio, mais uma vez. Obrigado a Luciana, que né, tem dado todo o suporte lá na ISU pra gente também. A Patrícia, né, que obviamente abriu as faz portas parte pra disso gente. aí. Sempre tá junto, Muito obrigado. associada E é isso. A gente vai colocar todas E ama aqui isso. as tuas redes sociais, o telefone Legal. também, a gente divulga, tá? E obrigado pra você que nos acompanha aqui até agora. Vou pedir mais uma vez, deixa o seu like aqui, comenta o que você achou. Se você é da região da Zona Sul, bate uma palminha aqui pra gente poder gerar mais engajamento. Ativa o sininho pra você sempre ser notificado. Curte o canal. E é isso. Obrigado. Até na semana que vem, se Deus quiser. Bora. Tchau, tchau.